meus queridos, sou Ideli Naitsky, dermatologista, e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre rosácea, uma patologia que na época da Copa do Mundo foi muito falada nela por causa do goleiro que apresentava aquele quadro e todo mundo queria saber o que ele tinha, aquele quadro de vermelhidão intensa nessa região. A rosácea é uma doença vascular inflamatória, geralmente ela acomete essa região central aqui malar, mas ela pode acometer também nariz e mento, e ela é uma doença inflamatória que a gente subdivide ela em 4 tipos. O primeiro tipo é quando eu tenho só uma vermelhidão com alguns vasinhos, principalmente nessa região. Às vezes a pessoa fica anos com esse vermelhão, e aí quando a pessoa passa por uma situação estressante, ele aflora, e depois de um tempo que a gente consegue diagnosticar como uma rosácea. O segundo tipo é quando eu tenho, em cima desse vermelhão e desses vasinhos, eu tenho algumas pápulas, algumas pústulas, também na mesma região. O tipo 3 é um quadro que é um pouquinho mais grave, mais frequente em homens. É um estágio que a gente chama de rinofima, que é quando o nariz engrossa, ele fica bem grosso, fica com os poros bem dilatados, as glândulas bem evidentes. E o tipo 4 é quando eu tenho acometimento ocular. O acometimento ocular, ele pode acontecer em 50% dos pacientes que têm rosácea, associado a rosácea malar, mas ele pode ser também, ele pode ser de uma forma isolada. O que piora a rosácea? O que exacerba e desencadeia a rosácea? O álcool, ele estimula bastante, cafeína no geral, Coca-Cola, comidas muito quentes, pimenta, o estresse. Todos esses influenciam para uma piora da doença ou uma recidiva dela. Ela é uma doença cíclica, ela não vai ter cura, eu vou cuidar dela para deixar estável, mas eventualmente a pessoa vai ter episódios de piora da doença. No homem é mais frequente a rinofima, a rosácea no geral ela é mais frequente na mulher, mas no homem o tipo 3, que é a rinofima, é o quadro mais frequente e incomoda bastante. E o que eu faço para tratar a rosácea? Ela precisa ser diagnosticada como rosácea. Geralmente no quadro clínico eu já consigo saber que é rosácea. Eventualmente, quando eu tenho dúvida, eu vou pedir uma biópsia, mas isso é uma exceção, porque é uma patologia que o diagnóstico dela dá para ser feito clinicamente. E aí o tratamento vai ser de acordo com o grau de rosácea que eu tenho. Se eu tenho só se é só rosácea tipo 1, que é só um eritema e aquelas telangiectasias, a luz intensa pulsada para melhorar a telangiectasia é legal. Usar hidratante calmante na pele e protetor solar. Esse é fundamental que se use sempre. Se eu tenho um grau 2, que já tenho pápulas, pústulas, então às vezes eu entro com antibiótico como o metronidazol, ele se chama Rosex no comercial, é o mais conhecido geralmente de quem tem rosácea, mas eu posso usar outras coisas. Eu posso usar diclofenaco tópico, eu posso usar, hoje eu tenho usado bastante ivermectina tópica, eu tenho tido uns resultados bem interessantes com ele. Se eu vejo que tá sendo pouco, o paciente não tá melhorando, tá com muita pústula, às vezes eu entro com antibiótico. E o antibiótico não é numa dose de antibiótico, é antibiótico numa dose anti-inflamatória. Então, às vezes eu tenho que usar por 30 dias, por 60 dias, a tetraciclina é o mais comum, mas a gente usa doxiciclina também. Se tem acometimento ocular, tem que sempre fazer uma avaliação com um oftalmologista. Quando a pessoa tem rosácea, é indicado que ele passe no oftalmologista para ver se tem ou não o diagnóstico de rosácea associado. Nos casos de rinofima do homem, daí já é um caso um pouquinho mais complexo e o tratamento só com medicação tópica a gente vai ter pouco resultado. Então, às vezes eu faço um peeling bem forte na região nasal, às vezes a gente faz eletrocoagulação, a gente pode fazer dermabrasão, mas a gente vai ter que intervir de uma forma mais agressiva. E assim, vai voltar? Vai. O importante da rosácea é a gente estar sempre acompanhando e cuidando dela já desde uma fase inicial. Então, é uma doença que dá pra gente cuidar, a gente tem que entender os cuidados que a gente precisa ter, a gente tem que entender por que ela às vezes piora e melhora, pra gente poder evitar algumas coisas, né, evitar alguns fatores a quais você se expõe que vão piorar, e tratar. É um acompanhamento com um dermatologista
contínuo e com o oftalmologista também, para descartar qualquer acometimento ocular. Num caso mais avançado, se eu não tenho melhora nenhuma, às vezes eu posso usar também a isotretinoína, que é aquela mesma medicação que a gente usa para acne, quando a pessoa tem espinhas já numa fase mais grave, mais avançada, a gente usa o Roacutan, que é a isotretinoína. É uma medicação que eu também posso usar para rosácea nos casos mais graves que não melhoraram com outras coisas. É isso que eu queria falar sobre rosácea. Na próxima semana traremos mais vídeos informativos. Grande beijo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que as pessoas possam conhecer. Um beijo. Tchau, tchau.